A síndrome do S. Existem algumas personagens bíblicas cujo nome começa com S, que podem nos dar algumas lições a respeito da seriedade da vida, das coisas que acontecem e dos efeitos das nossas atitudes, das nossas ações. Esse vídeo, intitulado A Síndrome do S, é justamente por causa dessas pessoas cujo nome começa com S. A primeira pessoa é Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel que governou Israel por 20 anos. Um homem capaz de lutar contra muitos homens e vencê-los. Um homem capaz de carregar peso muito além do que qualquer outro homem nessa terra conseguiria carregar. Um lutador, um guerreiro, um valente, um homem destemido. Deus deu a Sansão uma força excepcional. Ele era uma máquina de guerra, uma máquina para matar. Ele era alguém realmente capaz de impor as coisas. Deus o levantou para que Israel conseguisse fazer frente aos filisteus. Os filisteus, eternos inimigos de Israel, que viviam explorando, maltratando, tentando destruir Israel. Então Deus levantou Sansão para este fim, para lutar contra os filisteus. Mas embora Sansão tenha sido muito forte, o homem mais forte que já existiu, ele tinha uma fraqueza muito grande. Exibicionismo. Você sabe que o exibicionismo consegue anular qualquer força? O exibicionismo consegue abrir brechas em nossas defesas, e essas brechas são muito mais fortes do que qualquer força que tenhamos. Sansão era exibicionista. Sansão não ligava para os princípios de Deus. Sansão fazia questão de demonstrar que era forte e achava que podia tudo. De caminho, ele matou um leão. Poucos dias depois, achou aquela carcaça de leão, e naquela carcaça havia um favo de mel. Ele pegou o mel daquela carcaça, tomou daquele mel e ainda ofereceu a seus pais. Sabia que não podia fazer isso. Sabia que ele não podia tocar num cadáver. Sabia que não podia comer de um cadáver. Mesmo assim, ele comeu e ainda ofereceu aos pais. Alguém que desprezava os valores, alguém que desprezava os princípios, alguém exibicionista. Sansão fez questão de zombar das coisas quando estava com a sua cabeça no colo de Dalila, dormindo no colo da inimiga, achando que era invencível, achando que ninguém podia subjugá-lo e que ele podia colocar sua cabeça no colo da inimiga e ainda assim ficar tranquilo. Por algumas vezes, Dalila, a sua falsa amiga, dizia: Sansão, qual é o segredo da sua força? E ele, brincando, dizia: era isto, era aquilo. Até que um dia Dalila disse: Sansão, você não me ama. Você está brincando comigo. Você não me fala a verdade. Pensa que eu sou o quê? Você diz que gosta de mim, está comigo há tanto tempo, e mesmo assim não confia em mim. Me conte o segredo da sua força. Então ele contou e disse: olha, nunca passou navalha sobre minha cabeça. Então Dalila armou todo o esquema, cortou as tranças da sua cabeça, da sua cabeleira, e ele perdeu completamente suas forças. Um homem forte, um homem chamado para ser uma bênção, mas que por seu exibicionismo sucumbiu. Poderia ter reinado por 40 anos sobre Israel, reinou apenas 20. Seu ministério foi abreviado, sua vida útil foi abreviada pelo seu exibicionismo. A síndrome do S começa pelo exibicionismo. Você que é pregador, você que é pastor, você que é cantor, esqueça isto de exibicionismo. Eu fico muito triste quando vejo disputas entre os evangélicos, vendo quem é o melhor cantor gospel do Brasil, qual é o melhor coral do Brasil. Entre nós não deve haver esse tipo de coisa. Jesus Cristo disse que lá fora, as pessoas do mundo, elas disputam. Lá quem quer ser o maior tem que realmente parecer ser o maior. Mas Jesus disse que no nosso meio, quem quer ser grande tem que servir os outros. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Agora, no mundo gospel de hoje não, é o contrário.
É totalmente diferente. O maior, o melhor, o mais importante, o que mais vendeu disco, o que mais vendeu DVD, aquela coisa toda. Isto não é parte do plano de Deus. Isso não é parte do reino de Deus. Isso é exibicionismo e é o começo da decadência. Eu me lembro que eu vi o depoimento de um antigo cantor gospel chamado Luiz Arthur. Ele era top. Muito convidado para eventos em igrejas e em congressos. E ele entrava jogando beijos para a galera como se ele fosse um astro. Ele mesmo disse que ficou com doença na garganta. E essa doença foi por causa do seu orgulho, porque ele tornou-se um astro. No meio dos evangélicos não deve haver o top 5. Quem é o melhor pregador? Quem é o melhor cantor? Isto não é para o reino. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Sansão foi um que achava que ele era o máximo. E esse seu sentimento de máximo o levou à decadência. Uma outra pessoa que tinha tudo para ser sucesso, tinha tudo para ser bênção, tinha tudo para perpetuar seu nome na história como alguém realmente reconhecido e valorizado por Deus, foi Saul. Mas entrou para a história de maneira vexatória. É uma referência bíblica de alguém cuja vida não vale a pena ser imitada. Israel pedia um rei. Israel queria um rei. Deus não queria que Israel tivesse rei. Mas, já que Israel insistiu, Deus então escolheu Saul. E disse para Saul: se você for um bom rei, se você andar nos meus caminhos, se você obedecer aos meus princípios, se você praticar as coisas, eu vou perpetuar a sua geração na dinastia sobre o reino de Israel. Você será o primeiro de inúmeros reis que virão através de você, se você for obediente. Saul tinha tudo para ser um grande rei. Saul tinha tudo para ser um nobre. Deus o escolheu. Ele era grande, era forte, era valente. Mas assim como seu companheiro, ele também tinha uma fraqueza muito grande. Ele era completamente inseguro. Enquanto Sansão era exibicionista, Saul era inseguro. Tanto assim que na apresentação dele como rei de Israel, procuraram por ele, não achavam, até que alguém disse: olha, Saul está escondido no meio da bagagem. Um homem grande. Ele, de acordo com a Bíblia, ele era mais alto que todos os homens de Israel. Questão de 20, 25 centímetros acima. Todos os homens batiam apenas no ombro de Saul. Alguém escolhido por Deus, alguém que estava sob a promessa de Deus de que seria um rei com longevidade, mas pela sua insegurança, tudo aquilo começou a ruir. Saul começou a ter inveja. Saul começou a demonstrar que a sua alma era pusilânime. Saul começou a dar indícios e sinais de que aquele tamanho todo não representava nada, porque era uma criança no corpo de um homem. Sabem, amigos, a vida não nos permite esse tipo de coisa. A vida é uma constante batalha, a vida é uma constante guerra. Em alguns casos, parece até mesmo uma competição. Devemos estar preparados para a vida, preparados para as oportunidades que recebemos, preparados para as lutas que vêm, preparados para as guerras que temos que enfrentar. Saul não estava preparado, Saul não estava pronto. E ele começou a entrar em depressão e começou a entrar em angústia. Mas não era uma depressão justificável, era a depressão que ele mesmo trazia sobre si. Então, um espírito maligno começou a perturbá-lo. E seu sono já não era o mesmo, seu dia não era o mesmo. Ele começava a ver fantasmas em todos os lugares, perturbado, inseguro, angustiado, a ponto de terem que trazer um jovem, Davi, para tocar harpa para acalmar o rei Saul. E Davi caiu nas graças do povo e do próprio rei Saul. Davi, sendo um homem valente,
Começou também a fazer guerras e comandar um grupo de soldados para defender o povo de Israel. E as pessoas começaram a reconhecer Davi como alguém valente. E as mulheres cantavam quando eles voltavam da guerra, cantavam: Saul matou seus milhares, Davi matou 10 milhares. Saul disse: o quê? Estão atribuindo a mim apenas milhares, mas a Davi 10 milhares, quer dizer, 10 vezes mais a Davi do que a mim. Davi está mais famoso que eu, Davi está mais reconhecido do que eu, Davi é mais forte que eu. E essa insegurança de pensar que havia alguém maior do que ele, essa insegurança de saber que havia alguém mais benquisto do que ele, essa insegurança de saber que alguém estava sendo observado mais do que ele, começou a minar a alma de Saul, a enferrujar todas as suas forças e fazer com que ele entrasse naquela espiral negativa emocional que o levaria, sem dúvida, para o suicídio. Saul tinha de tudo para ser um sucesso, mas sucumbiu por sua insegurança. Você que está me ouvindo, não importa se há alguém melhor do que você, porque deve haver. Não importa se há alguém mais reconhecido do que você, porque deve haver. Isso não quer dizer que você deva entregar-se a sentimentos negativos, de inveja, de amargura, de ressentimento e muito menos de depressão. Sempre encontraremos alguém melhor do que nós. Sempre encontraremos alguém mais bonito, mais inteligente, entre aspas, mais preparado. Sempre encontraremos alguém que tem um carro melhor que o nosso, uma casa melhor que a nossa. Sempre haverá isto. Sempre haverá alguém que fala melhor do que nós, alguém que tem mais assinantes do que nós. E se formos mensurar nossa felicidade por aquilo que comparamos com outros, estamos no caminho de ser mais fracassados do que foi o rei Saul. O nosso sucesso não é o fracasso dos outros. A nossa estrela brilha não quando apagamos o brilho das outras estrelas. Nós somos alguém não por fazermos com que os outros sejam ninguém. Saul fez de tudo para matar Davi, porque ele achava que Davi era a causa de sua infelicidade. Saul perseguiu Davi por onde foi. Davi vivia fugindo de Saul, porque Saul achava que o seu fracasso era por causa de Davi. A pessoa insegura sempre atribui aos outros o seu fracasso. A pessoa insegura sempre acha motivos para dizer: eu fracassei porque tal pessoa foi assim. Eu não aprendi muito bem porque o professor era ruim. Eu não fui bem na prova porque sempre assim. Sempre procurando em quem colocar culpa. Saul era desse jeito. Alguém que transferia para os outros a responsabilidade. Alguém que não admitia sua insegurança e procurava inimigos o tempo todo. Sansão fracassou por ser exibicionista. Saul fracassou por ser uma pessoa insegura. Mas existe um outro homem, cujo nome também começa com S, e que fracassou de maneira vexatória. O maior sábio que já pisou nesse planeta. A pessoa com mais grau de sabedoria, de inteligência, que se conhece, o rei Salomão. Portanto, Sansão, Saul e Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria. E a princípio ele começou a usar de maneira tremenda essa sabedoria, a ponto de sua fama correr por todos os reinos da época. Pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá, por exemplo, ficou estupefata, abismada, boquiaberta, quando fez inúmeras perguntas difíceis a Salomão, e ele respondeu a todas elas com facilidade, como se fosse coisinha de somenos. Salomão, um homem brilhante, um grande rei, expandiu o reino do seu pai Davi, fez com que houvesse paz, havia tanta prosperidade, havia tanta riqueza naquele reino que não se dava nem valor à prata. Prata era como se fosse pedra. Não se dava valor a madeiras nobres porque havia de monte. Ouro havia aos montes, havia importação de macacos, havia importações de pavões, havia muita coisa chegando, especiarias de vários países, cada comitiva de algum reino que vinha para contemplar e testificar da sabedoria de Salomão, da riqueza do seu reino, da prosperidade de tudo de Salomão. Todas essas
essas comitivas, todos esses reinos traziam mais e mais riquezas a Salomão. Mas qual foi o motivo da queda de Salomão? Salomão desprezou os princípios de Deus. Salomão menosprezou os valores morais de Deus. Embora um homem com sabedoria prática para tantas coisas, não teve sabedoria para a sua própria vida. Um homem que teve toda a oportunidade de entrar para a história como alguém com a vida irretocável, entrou para a história como alguém que se perdeu, mesmo tendo tantas boas oportunidades. Escreveu provérbios, muitos provérbios, escreveu cânticos, inúmeros cânticos. Há livro seu na própria Bíblia. Mas quando você lê o livro de Eclesiastes, você deduz, você percebe que é uma pessoa idosa que na verdade está dizendo aos jovens: jovens, não façam o que eu fiz, não repitam a minha existência, não reescrevam a minha história, não andem nos meus passos. Eu tive todas as chances, eu tive mulheres, eu tive reino, eu tive riquezas, eu tive de tudo, mas eu não soube ser feliz. Salomão menosprezou os princípios de Deus, Salomão menosprezou os valores de Deus. Deus havia escrito anteriormente que o rei de Israel não podia multiplicar para si mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Deus havia escrito que não deveriam ir ao Egito. Salomão ia ao Egito, comprava cavalos, trazia e vendia para os seus aliados. Salomão quebrou todos os princípios. Salomão sabia que não deveria adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele se casava com uma mulher de algum outro reino que adorava uma outra divindade, e para essa sua nova esposa ele construía um templo e se dobrava diante do altar do Deus a quem aquela sua nova esposa adorava. Salomão encheu Israel com templos pagãos. Salomão infestou Israel com idolatria. Salomão foi um homem que, embora tenha recebido grande sabedoria de Deus, não usou a sabedoria que teve para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pela graça de Deus sou o que sou, mas essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É muito interessante essa frase que Paulo diz: a graça de Deus não se tornou vã. Mas no caso de Salomão, tornou-se. Ele anulou a graça de Deus, ele menosprezou a graça de Deus, ele ridicularizou a graça de Deus, ele zombou da sabedoria, ele rasgou a sabedoria, ele fez com que tudo que recebeu não parecesse ter valor algum, porque ele não reconhecia e não viveu nos valores de Deus. A síndrome do S é ser exibicionista, ser inseguro e não valorizar os dons e os talentos de Deus. Que aprendamos com esses três a nunca viver desse jeito. Saibamos ser pessoas humildes e não arrogantes e prepotentes. Saibamos reconhecer e valorizar a força que Deus nos dá, sem insegurança. E saibamos valorizar os princípios e os valores de Deus. Valorizar a graça que Deus nos dá. Nunca vivendo nem como Sansão, nem como Saul, e muito menos como Salomão.